A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando, para falar de cultura, falar de fazedores de cultura de Macaé, de projetos, iniciativas culturais que acontecem na cidade e que têm grande relevância, e por isso a gente traz aqui. Hoje a gente vai bater um papo nessa edição aqui do Culturando com uma produtora cultural, aliás, alguém que vai além simplesmente da produção cultural, porque ela é escritora, roteirista, professora, documentarista, ela faz coisa para chuchu na área cultural. Daiana de Souza, prazer te receber aqui no Culturando. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. E você ainda é professora. Sim. E professora do CAP, Sim. que é o CAP é o Colégio de Aplicação de Macaé, é vamos dizer assim, que é um colégio de excelência com o ensino reforçado para aqueles jovens que a partir dali já vão para a Enem, já vão para a Escola Técnica Federal, vão para o IFE, já vão direto até para vestibular, ou seja, é um negócio intensivo e você atua com jovens na faixa de 15, 16, 17 anos, não é isso? Sim, o público da escola é o ensino médio, né? Então são adolescentes ali de 15 até 18, 19 anos. Aí você é roteirista, é documentarista, é escritora, professora. Para essa faixa etária, dá tempo de fazer isso tudo? Tem um filho ainda. Ah, ainda tem isso. Você é mãe. Então, minha profissão de formação é historiadora, né? Sim. Eu sou professora de história, atuo desde 2007 na área da educação, desde 2010 na rede municipal, né? E no CAP desde 2011. Já passei por escolas particulares, estaduais e atualmente estou no colégio de aplicação. Depois de muito tempo, né, dando aula, fiz meu mestrado e tal, é que eu resgatei essa vontade de trabalhar com a escrita, com as palavras, fora desse viés totalmente acadêmico, né? Fora desse viés apenas da pesquisa, das revistas científicas, me voltei para a ficção, né? E isso foi ali em 2016, sempre tive aquela vontade de criança, de escrever, mas não achava que isso era um caminho possível, profissional, né? Que me ajudasse a me sustentar, né? Para eu construir uma vida. Então, eu primeiro fui para a educação e mais tarde, já mais tranquila, no magistério, eu voltei a estudar, ia escrever, ia buscar cursos, concursos, e aí essa carreira começou a nascer. E aí, mas como é que você deu esse pontapé inicial? Sim. Assim, as suas primeiras mal traçadas linhas surgiram como e quando? Então, a primeira vez que eu tomei coragem de botar um texto assim na rua, digamos, foi um concurso aqui da cidade, da extinta Funemac, lá em 2010. Tá, então você era uma jovem que já escrevia coisas e guardava e botava na gaveta. Sim. E aí, em 2010, teve um concurso, chamava Macaé Histórias para Contar. Sim, eu lembro. Foi um concurso de contos. Eu escrevi um conto, chamava Copo na Janela. Era um conto que falava sobre aquele momento da cidade, né? O mercado do petróleo, né? As pessoas que conseguiram subir, assim, na vida pelo estudo e chegavam no mercado do petróleo, que é muito complexo e com pessoas muito diversas, né? E falava daquelas brincadeiras, daquelas lendas que a gente tem aqui na cidade, né? Sobre as mulheres dos embarcados, né? E se elas têm outros relacionamentos com seus maridos, namorados. Todas,
estão embarcados, brincam um pouco com brincadeiras isso. Nem tanto, né? Nem sempre. Havia muita maldade por trás disso. Sim. E aí, Copo na Janela brincava Sim, um pouco com essa história, né? Chamava a atenção de uma fofoca da Rádio Peão, e a história se construía por aí, mas já com contexto histórico rico, falando da cidade, falando de ascensão social, falando de pré-sal, enfim. E aí eu fiz esse conto, mandei para o concurso e esqueci. Continuei minha vida, trabalhando, enfim. E aí recebo meses depois um e-mail avisando quando seria a cerimônia ali, né, do concurso. E aí era um dia que eu trabalhava à noite, né? Na época eu trabalhava quase todos os dias à noite. E respondi agradecendo, dizendo que eu não podia ir porque eu estava trabalhando, não podia faltar ao trabalho. E aí, se eu não me engano, era Adelmo, o funcionário. Ele falou assim, não, Dana, você tem que vir, porque você ganhou o concurso, você precisa vir, a gente quer te conhecer. Aí eu falei, opa, então vou dar meu jeito aqui. E aí, em 2010, eu tive esse reconhecimento, né, a partir desse conto, e fiquei muito pensando sobre isso, se era possível, naquele momento, fazer alguma coisa. Mas eu tinha acabado de entrar na prefeitura, né, como servidora, trabalhava em escolas particulares, no estado, não tinha muito tempo realmente disponível. Aquilo ficou, né, para trás. E aí, em 2016, já no colégio de aplicação, já há bastante tempo depois disso, o colégio oferece disciplinas eletivas, né, que os professores pegam seus temas de pesquisa, seus temas de interesse e oferecem disciplinas para os alunos. E aí, no mestrado, eu tinha estudado um jornal de um grupo de teatro importante, né, na história nacional, que é o Teatro Experimental do Negro. E aí o professor de teatro, da técnica, né, de teatro, me chamou para dar uma disciplina para ele sobre teatro negro. Eu falaria dessa parte teórica, né, dos teatros negros no Brasil, da inserção dos atores, atrizes, dramaturgos, diretores, né, negros na cena teatral nacional no tempo histórico, e ele faria a parte prática de teatro. Ele falou assim, e no final a gente escreve uma peça junto. É o professor André Pimentel, né? Um professor excelente que a gente tem lá no Colégio de Aplicação também. Ator, diretor, enfim. E eu acreditei. E aí fomos fazendo a disciplina, foi muito legal. Tínhamos ali uns 16, 18 alunos inscritos. Foi chegando no final do ano, ele falou, agora, Dana, por favor, você escreve a peça, porque eu tenho outra peça da outra turma. Aí você faz essa, eu faço a outra. Eu fiquei, como assim? E aí fiz uma malhaçãozinha. Te deixou com essa incumbência. Me deixou com esse abacaxi na mão. Eu fiquei muito assim, ai, como é que eu vou conseguir fazer isso, né, e tal. Fui estudando, fiz ali uma peça. E quando eu vi os alunos ensaiando a peça, eu fiquei completamente, assim, dominada por aquelas emoções de criar algo do zero que outras pessoas iriam interpretar e colocar suas emoções. Você viu a criação ganhar forma, exatamente. Né? Eu vi as palavras saírem da minha cabeça, irem para o papel e irem para o corpo, para a alma, né, para as expressões dos alunos no palco. Aquilo foi, assim, um divisor de águas para mim. E encenamos a peça, foi muito legal. E depois disso eu fui buscar me aprimorar nessa área, dramaturgia, né? E era ali 2016, 2017, era um momento que a Disney estava chegando no Brasil, a Netflix estava investindo bastante, a Paramount estava para vir, várias empresas estrangeiras, né? De cultura audiovisual, e havia uma necessidade de novos roteiristas, novos autores, então eu fui buscar me profissionalizar nessa área, no Rio de Janeiro, né, na capital, e de 2017 para frente fui fazendo vários cursos e fui entrando no mercado, né. Eu fiz parte da FLUP, né, que é a Festa Literária das Periferias, é um grupo no Rio de Janeiro que ele difunde e organiza e faz processos ali, tanto para o audiovisual quanto para a literatura. E eu passei por diversos, né, processos formativos deles, tanto no audiovisual quanto na literatura. E foi muito importante para a minha trajetória, para o meu aprendizado, para o meu contato com escritores, né, para a publicação das minhas primeiras histórias em livro e para os meus primeiros contatos também no mercado, né. E aí eu escrevi para Disney, né, uma série que está pronta há algum tempo, mas ainda não saiu, chama Americana. Escrevi para Paramount também, mas foi uma série que eles optaram por não continuar desenvolvendo, né? E aqui na região, pelas leis, né, de incentivo, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, a gente vem vendo um número de produtores, né, conseguindo...
levantar aí a história, a memória, né, da nossa cidade. Eu tenho participado de algum desses processos, né, com a Outrar Produções, com a Aber Produções, né, com a Inspira Produções e com outros grupos culturais aqui da cidade também. Tem muita gente fazendo bastante coisa legal. O meu amigo Fídias Barbosa, inclusive, também está desenvolvendo um trabalho que tem como pano de fundo aqui a Imbitiba, a Praia da Imbitiba, junto com o Marcelo, que esteve com a gente recentemente aqui também batendo um papo. E que bom que vieram essas ferramentas do Estado, não é? A Lei Paulo Gustavo, no primeiro momento, que teve aquele caráter meio emergencial, meio de socorro aos fazedores de cultura por causa da pandemia, juntamente com a Lei Aldir Blanc, que acabou ficando como política pública. E estamos, inclusive, aguardando os editais, né, desse ano ainda. A gente já vai entrar em dezembro verdade. E ainda não pintaram os editais. Tem muito fazedor de cultura aqui da região, de Rio das Ostras, de Macaé, esperando que as prefeituras, as secretarias de cultura soltem os editais. Porque tem que executar, não é? Tem que executar o orçamento sob pena, tanto de o dinheiro voltar para Brasília, como de você ter a tua capacidade diminuída, o município. Sim. E para além dessas questões burocráticas, que são muito importantes, eu também acho que o que essas leis vêm trazer é espaço para o cidadão, para ele conhecer a sua própria história, para ele refletir sobre o que é cultura, para ele entender o passo a passo, a transparência, né, desse mercado, que é um mercado próspero, é um mercado que emprega pessoas, é um mercado que sustenta famílias, é um mercado que leva diversão, felicidade, alegria, reflexão, um olhar crítico para a sociedade. Então, para além de toda essa questão, eu acho que a gente tem essa dimensão do imaterial, né, que ela fica para o futuro, né, que talvez a gente fazendo agora não esteja percebendo totalmente, mas daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás e ver que tem um documentário sobre o canal, tem uma história de ficção que passa numa casa de subúrbio em Macaé, tem uma história infantil, né, a gente vai dar um valor muito grande, né, para esses fazedores de cultura. E para os obtusos, né, para as mentes e olhares obtusos que não conseguem entender a importância da cultura na vida da sociedade e que só pensam na questão material, tem um dado também que é muito importante. A indústria da cultura movimenta muito dinheiro. A indústria do entretenimento, de um modo geral, da cultura em particular, movimenta muito dinheiro, emprega muita gente, faz uma enorme roda de circulação de dinheiro girar. Então, para você que não tem olhares para a cultura, mas olhares para o material, pense por esse aspecto também. A cultura gera muita riqueza, movimenta muita grana. Você está com um livro que é finalista do prêmio Kindle's Vozes Negras. Sim. Como é que foi isso aí? Isso é um prêmio grande, né? É um prêmio grande, é um prêmio de nível nacional. A gente teve a cerimônia, né, da premiação, foi na semana passada, na segunda passada, faz uma semana, né? Foi lá em São Paulo, eu estive lá com os outros finalistas, né? Foram 5 finalistas. O Thiago Costa, com Via Pública, foi o vencedor, mas todos nós finalistas, assim, foi incrível para nós. A gente vai ter nossas histórias publicadas em audiolivro pela Audible, né? Além de ter os nossos livros já no Kindle, com leitores, podendo ser comprados, né? Lidos, avaliados. E é um prêmio de nível nacional. O Kindle é um aparelhinho, né, que a gente compra na Amazon, esse aparelhinho aqui, mas o Kindle é uma ferramenta para o escritor independente, né? Então, quando você procura na loja Kindle, você vê um número absurdo, enorme de livros lá à disposição, de variados gêneros, histórias também diferentes, livros de grandes editoras, mas livros também de pequenos autores, né, autores independentes, como a gente chama, que publicam diretamente para o público, sem passar por várias outras etapas que o mercado editorial tradicional exige e que, às vezes, principalmente para a gente que está no interior,
é algo dificultoso, né, de se alcançar. A começar, desculpa, pelo teu custo de impressão, por exemplo, né? Sim, existem as editoras médias e grandes que, quando elas decidem publicar o teu livro, elas pagam todo esse processo, né? O autor, ele vai receber depois os direitos autorais desse livro e vai participar, né, na escolha da capa, na diagramação, em todos os passos, mas uma média, uma grande editora consegue fazer isso tudo sozinha, ela investe, né? Ela arca com esses custos. Há outras editoras menores, né? E há as próprias impressoras mesmo, gráficas, que imprimem livros. Os autores independentes, quando eles estão nessas editoras ou nessas gráficas, eles que assumem esse custo, né? E esse valor mesmo, esse gasto, né? Para botar o livro na rua. E só depois de vender, às vezes, uma tiragem inteira, que às vezes precisa de 300, 500, 1000 livros, para reaver todo aquele valor investido, né? Então, o Kindle, essa ferramenta, ela diminui um pouco a burocracia desse processo. O livro Amiga com Piscina é o meu primeiro romance, né? Eu já tinha escrito antes dele contos, eu tenho um livro infantil também, que chama Jornal dos Tigres, que é da editora Malê. E participação em algumas coletâneas, né? E há algum tempo eu já queria escrever essa história, né? Essa história, ela é muito importante para mim, faz parte de um processo de cura de luto, né? E é uma história que eu acredito que gere muita identificação. Mas eu já vou falar um pouco mais dela. E aí eu vim escrevendo essa história há uns 4 anos, mais ou menos. E aí, em janeiro desse ano, finalzinho ali, dezembro, início de janeiro, eu terminei a primeira versão. Fiquei muito feliz, falei, agora vou revisar com calma, vou procurar alguma editora para ver se há interesse nesse livro. E aí, tipo, uma semana depois saiu esse edital do Prêmio Kindle Vozes Negras. Existem vários prêmios Kindle, né? Tem o Prêmio Kindle de Literatura, que já está na 10ª edição. Tem o Prêmio Kindle de Literatura Jovem. E agora eles fizeram essa primeira edição do Prêmio Kindle Vozes Negras. E aí eu pensei, tá aqui a minha chance, né? A exigência era que o autor, né, ou a autora, fossem pessoas negras e que fossem romances, e não infantis, ou de conto, ou de crônica, né? Que fosse uma história com início, meio e fim inteira. E aí eu falei, é minha chance, vou correr para fazer todo esse processo para colocar no edital. E aí busquei, né, uma amiga, uma artista visual que fez já o meu livro infantil, que é a Rai Lima, pedi para ela pensar essa capa, a gente fez uma reunião, ela fez uma capa que expressa muito o que o livro é, e fiz revisão, contratei pessoas, enfim, consegui colocar tudo lá no sistema e o concurso começou. O concurso começando, eu pensei assim, preciso chamar atenção para esse livro, né? Então, contei com a ajuda de muita gente, inclusive muita gente aqui da cidade. Queria destacar o Coletivo Insubmissas, que é um coletivo, um clube de leitura que a gente tem aqui na cidade, né, sem fins lucrativos. A gente tem mensalmente, né, os livros que a gente lê, a gente faz reuniões online e presenciais, sempre em espaços públicos, e quem quiser chegar, fica à vontade e participa com a gente. A única coisa que o coletivo tem, digamos assim, de regra, é que a gente só lê autoras, né? A gente só lê escritoras mulheres. Então, pedi ajuda a esse coletivo, que esse mês, inclusive, faz 6 anos, e elas fizeram uma revelação de capa comigo, incentivaram muito a leitura, sempre postaram muito sobre o livro, fizeram as primeiras revisões, né? Uma das mediadoras, inclusive, foi leitora crítica do meu livro, leu antes, né, de eu publicar. Então, me preparei muito, e trabalhei muito para que o livro alcançasse leitores, né, alcançasse avaliações, procurei influências, né, literários que pudessem fazer publicidades mesmo sobre o livro. Uma resenha, uma opinião, mais elaboradas, né, já com um público consolidado e com autoridade, né, naquilo. Qual era o processo de avaliação do prêmio, né? Do prêmio. Sim. Dos promotores do prêmio, para qualificar quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu fiz tudo isso para chamar atenção para o livro, para conseguir ter leitores, né? Sim. Mas o Prêmio Kindle, ele não trabalha com algo que possa ter uma votação popular, por exemplo. Eles, quando encerrou a data, né, eles fazem lá um pente fino
para ver todos os livros que estão dentro das regras, né, do edital. Aí, nesse pente fino da Amazon, eles chegaram em 800 obras. E aí a própria Amazon internamente fez outro pente fino ali para chegar a um número menor de obras. E aí entrou a Companhia das Letras, que é a editora, Foi né? quem fez a avaliação. Isso, a Companhia das Letras é uma das maiores editoras, né, do nosso país. E ela chegou numa reta final ali com 26 obras, onde eles juntaram vários colaboradores, editores da empresa, selecionaram ali os 10 finalistas, né, os 10 semifinalistas, perdão, os 5 finalistas, e esses 5 finalistas foram enviados para um júri, que foi formado, né, pelo Alê Santos, um escritor de afrofuturismo, né, a Luciane Aparecida, uma escritora de literatura contemporânea, e a Bianca Santana, que também é uma escritora da literatura contemporânea, mas também de não ficção, né, tem principalmente obras ali analisando o trabalho da Sueli Carneiro, né, uma intelectual brasileira muito relevante. E aí esse júri, formado por essas 3 pessoas, foi avaliar ali os 5 finalistas e chegou nesse resultado final. E aí o vencedor vai ser publicado, né, além de ter também o audiolivro como todos os finalistas. Eu li, né, todos os finalistas, né, já li meu livro algumas vezes, Uma Amiga com Piscina, o Febre Inocente, que é o livro do J. Oliver, o Borda Infinita, da Tássia Nascimento, o Olhos Rubros de Sal, da Márcia Moura, e o Vencedor, que é o Via Pública, do Tiago Costa. Desses 5 livros excelentes, assim, foi uma disputa muito acirrada. Agora, desses outros 4, que eu não vou chamar de concorrentes, mas de participantes, porque eu percebo que não tem uma pegada de concorrência na forma como você lida com essa vitória. Sim. Mas esses outros 4 participantes, eles são de capitais? Quem mais é do interior? Boa pergunta. Além de você. Até onde eu entendi, do interior sou eu mesmo. Sim. Porque a Tássia e o Oliver são da região metropolitana ali de São Paulo, ou de São Paulo capital mesmo. A Márcia é de Recife, né, capital de Pernambuco, e o Tiago é de Salvador, né, capital da Bahia. Todo mundo de capital. E o meu livro, Amiga com Piscina, para além de eu ser uma escritora que falo do interior, né, o meu livro também se passa na nossa cidade, né? A história do livro se passa basicamente em 3 cidades, né? Macaé, Niterói e Rio de Janeiro. Porque nesse livro a gente tem a história, um romance de formação, né, que a gente chama, uma história que pega ali da adolescência até a vida adulta, e a história da Leila, né, uma menina do Campo do Oeste, que vai estudar na escola técnica, passa nesse processo seletivo, né, da escola técnica ali em 2001, e lá ela conhece pessoas muito diferentes dela, inclusive Marina, que é essa amiga com piscina, que mora na Cancela Preta, que os pais têm uma vida muito confortável, né? Que mora numa casa muito grande. E essa amizade, que parece ser uma amizade assim que não tem futuro, por elas virem de lugares muito diferentes, acaba sendo uma amizade que vai ser para a vida inteira. Então, elas vão... a Leila é uma menina negra, a Marina é uma menina branca, e elas vão ali, nessas primeiras vezes, nesse momento difícil de pensar o que eu vou ser da vida, o que eu quero para mim, né? Por onde eu vou, sigo o caminho dos meus pais, ou cedo, né, ao que meus pais acreditam que é melhor para mim, ou busco o meu próprio caminho. E no caso da Leila, ainda tem algo a mais, né? Porque... a mãe quer que ela seja independente, porque a mãe é uma mãe solo, então batalhou muito, né? Teve muita dificuldade. Não quer que a filha tenha essa mesma dificuldade. Mas ela não tem esse apoio financeiro, né, que a amiga tem. Então, ela não tem tantas oportunidades. As oportunidades que ela tem que agarrar, ela tem que dar muito certo. Porque se ela não for... se ela não estiver naquele nível que a oportunidade vem, ela pode perder e voltar lá para trás, né? Para o aluguel, voltar para essa vida difícil, né? Para trabalhos subalternos e que não vão dar a longo prazo uma melhora constante de vida. Então, as batalhas ali de Leila e Marina são parecidas, mas tem teores ali singulares, né? Para cada uma. Então, uma história que vai falar disso, de como é crescer nessa cidade de Macaé, onde a gente tem tantas oportunidades, a gente vai na rua e escuta gente falando inglês, mas que às vezes a gente não consegue,
né, agarrar essas oportunidades que são tão específicas da nossa cidade, né? Nessas milhares aí de empresas offshore, né, na própria Petrobras, que quando faz seus concursos, a gente sabe que a maioria das pessoas que entram nesses concursos para trabalhar aqui não são pessoas daqui, né? E isso não é um problema em si, né, mas traz um pouco esse contexto, né, da época do pré-sal, da descoberta do pré-sal, da época que se estava questionando o número baixo de mulheres, né, nesse trabalho voltado para o mercado do petróleo, né, que estava se começando a questionar as desigualdades raciais também no nosso país. Então, durante o livro, pega-se o debate sobre as cotas, né, raciais em universidades, entre outros debates. Você tem temas transversais, muitos, né, dentro do livro. Sim, mas não de uma forma didática ou de uma forma tentando falar X ou Y para quem está lendo. Não é militando. Mas de uma forma muito fluida, falando mesmo das idas e vindas da vida de uma pessoa. E jogando a real, né? Porque antes de qualquer coisa que possa ser apontada como militância, é realidade. Sim. Você não está inventando. Eu estava até escutando um podcast hoje que não tem nada a ver com isso, né? Era sobre criação de filho e esse mundo da internet, essa coisa dos adolescentes. E o médico dizia, né, que a gente tem que cada vez mais puxar os adolescentes para a vida real, porque nos celulares eles estão imersos em problemas e realidades que às vezes não são reais. Se desligar o celular, acabou aquele problema. Não existe na materialidade da vida, né? E como historiadora e como alguém que trabalha muito com jovens há muito tempo, eu tenho esse desejo de me comunicar com essas pessoas, mas me comunicar de uma forma realista, que traga fatos históricos, né, com um olhar para a sociedade que não é o olhar só de quem está passando por ela, mas de quem está observando, né, as coisas que acontecem. Então, nesse livro, não é um livro de não ficção, né? Não vou aqui trazer estatística, trazer abordagens teóricas, mas é a partir da amizade, principalmente, de uma vida mãe e filha, que é uma vida que tem uma parceria, né? Leila começa a história com 15 anos, mas antes dos 20 anos ali, enquanto muita gente está só pensando no que vai fazer na faculdade ou para onde vai viajar, Leila já tem desafios que são desafios de adulto, né? Como ela vai se sustentar? Será que vai ter dinheiro para pagar aluguel esse mês? Né? Por que a mãe dela continuou dormindo na sala? Porque elas não conseguem alugar uma casa, elas têm que morar na kitnet, só tem um quarto. Né? Se ela perde o ônibus, ela vai chegar 2 horas atrasada na escola. Então, assim, são problemas de muita realidade, mas que não deixam para trás os afetos, né, e as relações afetivas que a gente consegue fazer, mesmo em momentos de escassez, né, de dificuldades. A expectativa é que esse livro seja publicado quando? Então, ele já está publicado como um e-book, né? Como e-book ele no está Kindle. Disponível na Amazon. Quem tem conta do Kindle já consegue acessá-lo. Sim. O Kindle, ele é esse aparelho especificamente, mas ele também é um aplicativo gratuito no celular. Isso. Né? E você também pode ler no próprio navegador, né? No computador, no celular. Ele já existe, já está lá, é só buscar. Mas eu tenho expectativa, não posso falar muita coisa ainda, mas tenho expectativa de que ano que vem, ali no máximo, no segundo semestre, o livro vai estar encontrando uma casa editorial e vai estar disponível de forma física, né? Para a gente poder abrir, cheirar, guardar na estante. Que é o mais gostoso, né? Que é o melhor, é o mais que eu gostoso, amo também. Né? Eu quando comprei um tablet pela primeira vez, foi uma coisa assim, eu saí baixando coisas, e uma delas foi exatamente uma plataforma para ler livros. Legal. Eu nunca consegui ler um livro, porque simplesmente não tem graça. Não é para mim, pelo menos, não tem graça. Eu não consegui. Tentei, mas, sabe, fica sonolento com uma coisa estranha. Enquanto o livro físico, você tem uma outra relação. Uma outra relação. O objeto livro, né? Ele tem um apelo. Mas eu vou te dizer, eu também não tinha costume de ler no aplicativo do Kindle, por exemplo. Inclusive, o livro está no Kindle Unlimited, que é tipo um streaming do Kindle, que muitas pessoas têm. Eu nem sabia que isso existia, mas muitas pessoas têm. E os livros ficam disponíveis para empréstimo, saem de graça, né?
Depois que eu botei o livro ali e comecei a mapear, né, as pessoas que estariam ali competindo comigo, eu li esse ano praticamente a maior parte dos livros que eu li foi no Kindle, né? E realmente é diferente, mas tem pontos positivos também. Eu que costumo ler ou muito no início do dia ou no fim, né, ele já tem uma luz aqui, então você não precisa acender nada para ler na cama, antes de dormir, é legal. E eu tô muito ansiosa pro audiolivro, né, que com certeza aí sai ano que vem. Porque é uma experiência que eu também não tenho e que é uma experiência muito interessante, né? Porque com tantos afazeres, às vezes o livro falando, né? Você ouvindo ali aquela história... É legal. Pode ter um apelo legal também. E afasta a gente um pouco das telas, né? Porque eu posso estar fazendo minhas atividades ou mesmo parado, né? Ouvindo aquilo ali. Ou na preguiça, né? Ou na preguiça. Jogado e eu estou exercitando outro sentido, né? Que não é a visão, é a audição. Então, eu acho que são formas diferentes e interessantes, né? Olha, desfrutar do livro. Essa moça aqui, cabeçona, né? Mas ela é jovem pra caramba e já faz muita coisa. Além de escrever, além de tudo que a gente já falou até aqui, ela também é cineasta. Você está com um curta-metragem, Sim. Né? Que fala um pouco de Macaé, ele é rodado em Macaé. Ele é rodado em Macaé, né? Sim. Mas a história se passa no Rio de Janeiro. Você passa no Rio. Você usou Macaé só como locação. Na história assim. É uma família que parte dela está em Macaé, outra parte está no Rio. Sim. Aí que esse casal com um filho recém-nascido vai até a casa dos pais, né? Que é o Fogo nos Macacos. Fogo nos Macacos, sim. Fogo nos Macacos, inclusive, vai ter uma sessão na UF na sexta-feira. Aqui? Na cidade universitária? Na UF aqui de Macaé. Fogo nos Macacos é uma história muito interessante, assim, eu gosto muito desse projeto, né? Porque ele nasceu primeiro na literatura, né? Eu participei em 2020 de um outro concurso de contos que chamava Rio de Contos, que gerou um livro, né, com esse mesmo nome, uma coletânea dos melhores contistas do estado inteiro, né? Aqui de Macaé, publicamos eu e a Thaís, né? A Thaís Carvalho, se eu não me engano. Mais várias pessoas, 25 textos, né, de pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro. E as histórias precisavam passar no estado do Rio de Janeiro. E aí eu pensei essa história, Fogo nos Macacos, foi o período ali também da pandemia. Então a gente estava muito recluso, né, e pensando muitas coisas. E na minha cabeça, meu marido naquele momento, ele trabalhava embarcado e pelas quarentenas, por todos os protocolos de segurança, estava ficando muito tempo fora de casa. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre os distanciamentos e sobre os problemas que famílias atravessavam, que deixavam elas afastadas. Não só na pandemia, né? Aquilo era algo mundial que a gente estava passando, mas outras questões. E a partir disso me veio essa ideia desse conto, né? Fogo nos Macacos, que é uma história de feridas mesmo, traumas de uma família que tem como fundo o racismo, né? Apesar de eu não nomear dessa forma, né, no conto inteiro. E mandei o texto, assim, pensando, tomara que dê certo. E deu certo, fui selecionada. Lançamos o livro em 2022, no Salão do Livro, né, a ler, lá no Rio de Janeiro. Depois disso, Rio de Conto teve mais 2 edições. E aí, nesse momento, 2022, 2023, eu já tinha trabalhado em algumas séries para grandes empresas, né, audiovisuais, e comecei a sentir trabalho em sala de roteiro, que você não escreve sozinho, você escreve com outras pessoas. É uma forma incrível de escrever, desenvolver histórias e muito rápida, né? E existe um custo-benefício em ser dessa forma, com várias pessoas escrevendo, né? Para atender um prazo, atender uma demanda, uma necessidade. Fica bem dinâmico, né? Fica. E eu amo, realmente é um jeito muito assim, quando a sala dá certo, quando as pessoas que estão ali estão muito alinhadas e vivendo aquilo muito tempo, as ideias vêm, você nem sabe muito bem, assim, de onde veio, mas tem a ver com aquele trabalho, né, que está sendo feito ali. Mas eu percebi que quando os textos estavam dentro dessas grandes empresas, não necessariamente aquilo seria produzido e não necessariamente, se produzido, seria o mais próximo possível àquilo que foi escrito. Porque haviam vários outros elementos na cadeia que traziam
novas formas de ver aquilo que antes era só escrito, né? Antes que só estava no papel. Tirar do papel e botar na tela é um esforço muito grande. E não estou dizendo aqui que é ruim, não. Esse olhar da direção de arte, dos próprios artistas, da produtora, da emissora ou do streaming. Não estou dizendo que é ruim a princípio. Mas que quem está ali por trás escreveu aquilo, às vezes, 2, 3 anos antes de estar na tela, é diferente. Tem alguma coisa que se perde nesse caminho. E eu comecei a pensar assim, eu acho que eu preciso fazer algo que seja mais meu, do início até o final. E foi aí que eu decidi que eu queria adaptar O Fogo nos Macacos, que era um conto, né, um texto literário, para uma obra audiovisual. E aí eu busquei um professor, né, uma pessoa que eu confiava, que eu já tinha estudado, que eu admiro bastante, que é o Clementino Júnior, né, que é um famoso cineasta, faz muito documentário, muito curta, tem um trabalho muito grande de cineclubismo, né, na cidade do Rio de Janeiro. E mostrei o texto para ele e falei, olha, eu queria muito fazer esse curta, mas eu não dirijo, então eu queria que você dirigisse. E aí ele leu, gostou muito, a gente tentou colocar em alguns editais, que na época eram muito poucos e também com valor de produção muito baixo, não conseguimos. E aí, mais tarde, veio a LPG, né, de 2023, se eu não me engano, a primeira 23 ou 22, acho que 23. Que 22. Ou final de 22, início de 23, enfim. E aí eu convidei uma ex-aluna do Colégio de Aplicação, que é produtora cultural, né, a Carol Aber, da Aber Produções. Perguntei se ela tinha interesse em levar aquela história para o edital de curtas, que tinha vagas afirmativas para o interior do estado. E aí ela leu, gostou muito, ela falou assim, gostaria muito, mas se eu fizesse uma das personagens também, porque ela também é atriz. Eu falei, claro, vamos embora. Clementino apostou também, a gente submeteu o projeto, né, para lei do estado, né, e a gente foi selecionado com 100 pontos, a gente fez o máximo da pontuação exigida pelo edital. Isso foi uma vitória assim, enorme. E aí, quando a Carol começou a ver a produção e pensar como fazer isso, a gente optou por fazer uma produção aqui no interior, né, que usasse também, até para movimentar a nossa cadeia audiovisual aqui de Macaé, que trouxesse atores que fossem de Macaé, cinegrafistas, diretores de fotografia, enfim, o máximo... a galera da arte, o máximo figurinistas, o máximo de profissionais que a gente conseguisse que fosse do interior. A gente fez uma seleção também de atores, né? Enfim, a gente buscou ao máximo fazer isso aqui, na nossa localidade. E aí o Clementino me veio com uma ideia de que eu dividisse a direção com ele. E aí, morrendo de medo, aceitei, né, e fizemos aí esse filme em co-direção, eu e ele, né, e com adaptação, eu mesma adaptei, né, o meu roteiro, e a Carol atuou e também foi produtora, né, foi a partir desse nosso olhar, né, de nós três, roteiro, direção e produção, que a gente conseguiu tirar esse filme do papel e colocar na tela. O filme já teve alguma circulação aqui na cidade, a gente passou na Emarte, a gente passou no próprio Colégio de Aplicação, né, a gente passou no Centrinho, no Doutores da Alegria, né, em algumas instituições aqui da cidade, e ele já foi selecionado para alguns festivais. A gente passou no Cinemato, que é lá de Mato Grosso do Sul. A gente também passou no Mate Congu, que é um festival tradicional de Duque de Caxias. A gente ficou muito feliz, né, com essa seleção. A gente passou no festival territorial, na Mostra Territorial, que foi uma iniciativa da Outrar Produções para reunir da Outrar com a Aber, né, e com a Entretantos, para mostrar mesmo o que estava sendo feito aqui na nossa cidade, fazer uma mostra no cinema, né, do shopping, foi muito bom. A gente entrou agora também no Festival Territorial, que foi uma iniciativa da Outrar Produções, que levou filmes lá para Cambuci, que é a cidade menos contemplada com recurso, né?
das leis de fomento, e aí passaram, se eu não me engano, 10 filmes lá, e aí desses 10 teve uma seleção do júri popular e também do júri especializado, e 4 vão para uma exibição no Rio de Janeiro, lá na Lapa, no dia 13 de dezembro, e Fogo nos Macacos vai lá para Lapa também. A gente recebeu essa notícia ontem, está muito satisfeito com isso, e provavelmente primeiro semestre de 2026 a gente vai passar no Encontro de Cinema Negros Osmo Bubu, que é um dos encontros de festivais negros mais importantes do Brasil e da América, da África, né? Que pensa esse sul global com uma perspectiva aí de trazer novas narrativas e visibilidade para o cinema, pro cinema, né, mundial de uma forma ampla. E a gente já foi selecionado para esse festival também, que ia acontecer esse ano, mas acabou ficando para o ano que vem. E a gente está aí colocando ele para outros lugares. E então... é legal numa produção como essa que você tá descrevendo, a gente poder constatar a quantidade de mão de obra qualificada, de gente extremamente capacitada que a gente tem em Macaé e na região. Muita coisa. Do iluminador, figurinista, passando pelo maquiador, pelo continuista, pelo iluminador, pelo técnico de som, pelo cenógrafo, pelo pensador, por quem escreve. Sim. Tem muita gente qualificada aqui, muita gente boa, muita gente qualificada. E só para você ter ideia, se eu não me engano, quem tem esses dados melhor é a nossa produção, né, a nossa produtora, mas se eu não me engano, ali uns 75%, 80% de todos os nossos profissionais eram de Macaé e região, alguns de Rio das Ostras, o nosso profissional de som é de Campos, mas muita gente aqui de Macaé fazendo um trabalho incrível, né? Eu tive a honra, assim, a felicidade de trabalhar com 2 ex-alunos do Colégio de Aplicação que passaram pela EMART, né? Então, a Carol Aber e o Cíbel Chagas, né? A Carol Aber é uma atriz, assim, de muito talento e uma produtora também que vem se mostrando extremamente talentosa, né? Com soluções ali interessantes para dar conta. É um trabalho gigantesco, assim, hercúleo, muitas pessoas, muitas coisas para dar conta, muitas fases, muitos prazos. E o Cíbel Chagas, ele foi nosso aluno CAP, também passou pela EMART, e vou dizer que ele era ator, porque hoje ele vem se dedicando ao trabalho como diretor, né? Então, no Fogo nos Macacos, ele foi continuista, mas agora, no Reino do Fim da Linha, a gente trabalha junto de novo e ele faz a direção, além de outros trabalhos que ele fez na cidade como diretor. Então, é muito interessante ver essa cadeia andando, se aprimorando, se desenvolvendo. E a gente não sabe o que vai ter disponível aí nos próximos anos. Eu acho que esses profissionais, eles vão cada vez mais estar melhores, assim, produzindo filmes melhores e tendo ideias mais inovadoras e interessantes, sabe? Já é a hora do poder público da região, não da cidade, mas da região, as prefeituras, as secretarias de cultura, fundações de cultura da região se juntarem para promover algo em comum, abraçando os fazedores de cinema da região, um festival, um prêmio, uma mostra que reúna esta parte do Estado e valorize esse profissional que está aqui, né? E aí é importante dizer... E por que não a nossa querida Petrobras, nesse contexto, um prêmio regional de cinema, de documentários, ou que estabeleça categorias, já que ela está fincada aqui nessa região com uma atividade industrial tão presente, que impacta tanto. Tudo bem, a gente sabe, ela paga royalty, ela compensa, mas a coisa vai muito além do royalty. É necessário haver também envolvimento, né? Uma interação mais amistosa, que pode ser através da cultura. Não, eu concordo muito com o que você está falando, Silvio. E eu diria mais, assim... É importante que esses entes, né, seja do poder público ou do poder privado, quando eles pensem em apoiar essas produções e essas obras, eles pensem em apoiar como eles apoiariam se fosse uma obra de produtores do Rio, de produtores famosos. Tratem-os daqui como vocês tratam a Débora Coker. Quando a Débora Coker vem aqui, aquela coisa anababesca. Lembrar que para a gente inscrever os nossos cursos,
curtas nos festivais, a gente desembolsa dinheiro. Que muitas vezes, se o produtor cultural não teve ali a ousadia de colocar uma parte do orçamento para distribuição, ele vai gastar todo o orçamento na produção, porque realmente é caro, e aí vai acabar, ele vai botar esse filme aonde? E aí ele vai tirar de recurso próprio, muitas vezes. Vai fazer vaquinha, vai fazer ali das tripas o coração para levar o filme para o mundo. Contar com algum mecenas eventual, né? Muito raro. Quando a gente inscreve, por exemplo, em festivais internacionais, a cobrança é em euro. É em dólar. Então, assim, às vezes a gente recebe chamados e a gente espera que haja uma valorização do nosso trabalho também. A gente não está pedindo milhões, sabe? Mas que haja uma devolução que seja em dinheiro mesmo. É isso que eu estou falando aqui. Porque a gente tem custos e continua tendo custos para isso ir para frente, sabe? Tudo demanda dinheiro. Exatamente. Só para dar um exemplo. Esse prêmio Amazon, ele pegou pessoas do país todo. E desde lá do edital, ele dizia, olha, os 5 finalistas vão vir para a premiação que vai ser em São Paulo. Se o finalista morar fora de São Paulo, ele vai ter X reais para poder vir para cá. Entende? Venha de onde vier. Então, assim, às vezes a gente recebe uns convites e a gente fica muito feliz por ser lembrado, pelos convites, pelas pessoas. Mas se o filme ainda está numa circulação de festival, é complicado a gente ir sem ter nenhum apoio de volta, sabe? Então, assim, sem falar dos nossos problemas de janela mesmo. A gente não tem cinema hoje que não seja privado. Né? E eu sou macaense, eu assisti Titanic no Cineclube. Assisti Rei Leão no Cineclube. Eu quero voltar no Cineclube, eu quero que meu filho vá no Cineclube. Do mesmo jeito que eu vi minhas primeiras peças de teatro no Teatro Municipal. Hoje a gente tem o Teatro do SESI, que faz um trabalho incrível, mas eu quero voltar no Teatro Municipal. A gente precisa ter de volta isso aí. E se talvez ali não haja mais condições dele ser o que ele pode ser, talvez a gente precise ter um Teatro Municipal fora do Centro Cultural. Né? A cidade não é pequena. Niterói tem um teatro que é só um teatro. Por que talvez a gente não possa ter um teatro nessa cidade, né? Para os artistas locais e de fora da cidade também. Então, eu acho que o olhar para a cultura, ele tem que ser... Eu acho que a gente já não é uma cidade pequenininha. Eu acho que a gente já é uma média cidade. A gente tem que olhar para outras médias cidades como nós e pensar o que é possível que Macaé faça, a curto, a médio e a longo prazo. Porque os fazedores de cultura estão dando seus jeitos, sabe? E às vezes a gente encontra mais reconhecimento fora daqui do que aqui. O que é realmente preocupante e lamentável. Daiana, a gente está chegando no final do nosso papo. Queria saber de você o seguinte, projetos futuros, o que está vindo por aí? Sim, projetos futuros. Esse ano eu fiquei totalmente tomada com os curtas, com o livro, né, com Amiga com Piscina. Para o ano que vem, eu quero muito ver esse livro físico, né, Amiga com Piscina. Eu quero muito ver a estreia de No Reino do Fim da Linha, que é esse curta infanto-juvenil, né, que está em processo aí, fase final com a Inspira Produções. E tem um desejo de fazer um livro de contos, né, sobre essas experiências de professores e alunos, né, professores e alunos negros, em escolas particulares e em escolas públicas. Do ponto de vista da ficção, né, eu quero trabalhar isso de um ponto de vista da ficção, porque eu acho que muitas vezes, quando você traz dados e teorias, não é igual quando você conta uma história que a pessoa lê e chora. Ou que a pessoa lê e se emociona. Ou que a pessoa lê e fala assim, isso aconteceu igual com a minha vizinha. Ou isso aconteceu com a minha mãe, isso aconteceu com a minha avó. Né? Então, eu acho que o ficcional, ele tem uma força muito grande. Então, eu quero investir no ficcional. E aí eu tenho esse projeto de livro de contos para fazer no ano que vem. E tenho umas ideias aí para novos romances. E como eu sou roteirista, eu também pretendo trabalhar a adaptação do meu livro para o audiovisual também. Então, ano que vem, eu estou aberta para jobs. E vai ter... Mas tem os meus projetos pessoais também para tocar. Exatamente. Porque eu ia falar, vai ter tempo de continuar dando aula? Vamos, tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter. Daiana, muito obrigado. Qual é a tua rede social? O pessoal te seguir, te conhecer mais?
No Instagram, eu tô lá com o perfil Daiana de Souza, _autora. É lá que eu divulgo, né, as coisas que estão acontecendo, os livros, e tô à disposição para conversar também com os leitores e interessados. Isso é sempre muito bom. @Daiana de Souza. Daiana de Souza, _ autora. Autora no Instagram. No Instagram. E, portanto, siga lá a Daiana, uma fazedora de cultura, mais do que uma fazedora, é uma pensadora de cultura, seja no audiovisual, seja na literatura. E é importante a gente seguir, a gente conhecer, a gente prestigiar, porque são pessoas fazendo coisas em alto nível aqui, valorizando a cultura, tendo Macaé como pano de fundo. Isso é sempre muito importante. Daiana, quero te desejar sucesso, parabéns acima de tudo, sucesso nessas empreitadas, o que você fez até aqui, o que vem para frente também, e vai avisando pra gente das novidades, tá bom? Vou avisando. Obrigada, Silvio, foi ótimo. É isso aí, gente, culturando, falando de cultura a partir do olhar de quem faz cultura em Macaé, de quem promove a cultura local e de quem produz aqui, para o mundo, mas a partir aqui da nossa cidade. Eu peço a você mais uma vez, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assina o canal, ativa o sininho das notificações, que é para o Facebook, que é para o YouTube, que eu ia perguntar se ela tinha Facebook também, que é para o YouTube avisar para você que tem conteúdo novo no canal, tá bom? Esse podcast aqui você compartilha com todo mundo, manda aí para o pessoal do grupo da escola, das mães de aluno, pessoal do grupo da família, da academia, compartilha com o pessoal todo para todo mundo conhecer a Daiana. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição, hein? Forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.